Milley chorou, gemeu, arrotou, depois soltou flatos e, já não podendo mais aguentar a pressão de todos os países sobre ele, acabou cedendo e mandou o representante da Argentina no G20, na cúpula do G20, a assinar o manifesto preparado pelo Brasil. O G20 fecha, portanto, o manifesto preparado pelo Brasil, preparado pela equipe do Lula, de que a tarefa do G20, tendo como presidente nesse episódio o Brasil, nesta gestão, vai ser o combate à fome e à pobreza. Então, os 20 países de maior economia do mundo, sempre reunidos no sentido de ver como é que eles poderiam explorar mais ainda os outros, né? Com a presidência do Brasil, há uma completa inversão de prioridades. Tem gente que não entendeu ainda o percurso histórico disso e a importância histórica desta reunião no Brasil e de coincidir a gestão do G20, da administração do G20 durante esse período, cair com o Brasil e ter sido no momento de presidência do Lula e não outro presidente. Porque foi possível fazer esta pauta, esta carta completamente com tom brasileiro dentro do G20, o que era alguma coisa impensável quando se começou a reunião dos países ricos, que era G5, G7, e foi chegando até 20 das 20 maiores economias do mundo. O discurso do Lula nessa abertura do G20 no Brasil, que muita gente pensa que é uma reunião só, não. Elas são reuniões por inúmeras cidades brasileiras com um comitê técnico. Cada cidade brasileira sediou aí um comitê técnico de discussão das possibilidades da carta e das tarefas daqui para frente do G20. É uma mobilização de pessoal técnico em cada área, em cada lugar, fantástica, uma experiência, sabe, que a imprensa não está, de certo modo, explicando isso. Bom, eu vou falar para vocês que sabe, é aquele tipo de coisa que renova as esperanças, né? Porque aquela constelação, né? Aquela constelação de eventos, não é? Que o Sol em Saturno, Marte não sei o que tá, né? Os eventos né? Deu sorte de estar aí esse casamento entre a vez brasileira e a vez do Lula. Bom, olha só o discurso do Lula. Ele diz, né? O G20 tem que ter coragem para agir. A fome é uma chaga que envergonha a humanidade. É inaceitável essa condição persista em um mundo que tem gastos militares na ordem de 2,4 trilhões de dólares. O G20 representa 85% dos 110 trilhões de dólares do PIB mundial. Também responde por 75% dos 32 trilhões do comércio de bens e serviços,
de 2/3 dos 8 bilhões de habitantes do planeta. Compete, portanto, aos que estão de volta nesta mesa, a inadiável tarefa de acabar com esta chaga que envergonha a humanidade. Por isso colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. A aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura apontam um contingente de 733 milhões de pessoas ainda subnutridas. Em um mundo que produz quase 6 bilhões de toneladas de alimentos por ano, isto é inadmissível. Em um mundo cujos gastos militares estão em 2,4 trilhões de dólares, isso é inaceitável. Estivemos pela primeira vez no G20 em 2008, em Washington. Passados 16 anos, o mundo está pior. Temos o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial. A maior quantidade de deslocamentos forçados já registrada. Os fenômenos climáticos extremos mostram seus efeitos devastadores em todos os cantos do planeta. Há desigualdades sociais, raciais e de gênero. Nós precisamos resolver isso. Esse foi uma parte do discurso do Lula que vai ficar para os livros de história e vai ficar como um marco das nossas possibilidades de continuarmos com a humanidade ou não continuarmos. Queira ou não queiram os desistentes, os pondês da vida, as cucas da vida, né, que vivem a falar que isso aqui é uma desgraça, que o Brasil é uma desgraça. A verdade é que o protagonista é o Brasil. Pode ter N problemas, os outros países também têm N problemas, mas com o Brasil, com o Lula na presidência do G20, está se tomando uma decisão para resolver um dos problemas básicos, que é o problema da pobreza, coisa que não iria acontecer se fosse outra presidência. E o Milei sentiu a pressão e acabou tendo que abaixar a cabeça. Não teve jeito. Não teve jeito. Vai sair aí um documento com objetivos de que no mundo todo se organize uma forma dos mais ricos pagarem mais impostos. O próprio Brasil tem um problema nisso, porque agora com esta carta do Brasil liderando o combate à pobreza no mundo, é difícil o Congresso brasileiro não aceitar aqui internamente uma mudança na nossa, por conta da reforma tributária. Em outras palavras, fica muito esquisito que o imposto em todo o G20 seja progressivo. E no Brasil, que chefia o combate à pobreza, o imposto não é progressivo. Aqui os mais ricos pagam menos. Então, criou-se, o Lula criou uma situação de esforço mundial, mas também de um tiro que sai para dentro, para o Congresso brasileiro. Porque nós fizemos a reforma tributária, a primeira parte. A reforma organizou a tributação, depois de 40 anos de tentativa. Mas a segunda parte não está saindo, que é exatamente agora a parte do leão, a parte de morder.
a parte de ver como é que faz com que a tributação seja progressiva. Tem vários mecanismos de fazer isso. E esses mecanismos agora vão ter que ser estudados nas comissões técnicas do Congresso, porque senão vai ficar uma coisa muito esquisita mundialmente. O Brasil pedindo uma tributação dos ricos de maneira internacional e dentro de casa ele sendo o país que não consegue fazer esta mudança. Bom, e isso inclui, tá? Isso inclui, sim, a redução da jornada de trabalho. Eu já falei para vocês, a redução da jornada de trabalho, ela tem um efeito de diversificação da economia que vocês as pessoas não estão entendendo, gente. Está havendo uma compreensão errada, né? Está havendo uma não compreensão. As pessoas acham que o sujeito, ficando 3 dias parado, ele vai para o cemitério. Ele não vai. Ele passa a ser mais inventivo, ele passa a consumir mais, ele cria situações de produção, ou seja, nasce um outro país nesses 3 dias dele parado. Então diversifica as atividades, diversifica a economia. Isso já aconteceu. Sim, quando o Brasil ainda não tinha 8 horas de trabalho, até fiz um vídeo sobre isso, quando o Brasil não tinha jornada de 8 horas, a economia era mais lenta. A partir de se instaurado a 8 horas e fazer cumprir, a economia do Brasil deu um salto significativo, mostrado pelas estatísticas. Mais tempo livre é mais possibilidade de crescimento da economia de maneira diversificada. Tudo que não aparecia, aparece. Situações que você não consumia e não produzia por falta de tempo, aparece. As pessoas não ficam paradas. As pessoas não ficam paradas, é isso que é preciso entender. Bem, eu creio que a gente não tem que ter nenhuma, como é que se diz assim, nenhuma contenção nesse momento de não comemorar essa participação do Brasil e efetivamente do Lula no G20. Acho que é motivo de comemoração. E eu acredito, gente, que essas reuniões técnicas que estão acontecendo nas cidades, né, elas vão dar um bom resultado, né? Eu vou só mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui que as capitais, todas elas receberam, se não me engano, todas elas receberam alguma comissão técnica. E comissão técnica é o quê? São brasileiros e membros de todos os países do G20, discutindo questões específicas e muitas vezes relacionadas à própria cidade, sede, e também as similaridades entre a cidade sede e cidades dos outros países. Então, houve inclusive esse cuidado de agrupar problemas. É claro que, do ponto de vista geral da política, você pode me dizer, professor, mas as soluções do G20 podem ser soluções capitalistas e, em algumas situações, gerar muito mais prejuízos ecológicos, etc., do que benefício. Eu concordo plenamente.
Não se trata de uma transformação no sentido de um mundo não capitalista. As soluções, 90% delas, vão ser na direção de ampliação e manutenção do capitalismo. Você está diante de 20 economias capitalistas. Mas não pense você que quando você vai enfrentar um problema, no miúdo dele, não apareça em cada um dos comitês um crica. O que é um crica? É aquele cara chato que tem soluções criativas e que não necessariamente são da ordem da ampliação do capital indiscriminadamente. Não pense. Porque na hora que você baixa a poeira, a hora que você chega nas comissões técnicas, as pessoas que vão para elas são gente, é a população. Então vai gente com orientação de todo tipo, e vai gente com todo tipo de criatividade. E muitas vezes, você chega a consensos que são inéditos. Esses dias mesmo eu fiz um vídeo aí, mostrando um consenso que nós chegamos sem ter lutado por ele. Quer dizer, houve luta, mas foi tão rápido. Foi tão rápido e um consenso de tal ordem que você fica achando assim, puxa vida, né? Tem certas coisas que realmente a gente faz milagre. O milagre de tirar o celular da escola. Até teve um cara que falou, tem que desconfiar dessas coisas porque o Tarcísio topou. O cara não entendeu o meu vídeo. Eu estou dizendo que foi um milagre do consenso e o cara começa com esse papo. Não entendeu o milagre. Tem pessoas que não estão preparadas para o milagre, não acreditam em milagre. O milagre acontece. O milagre acontece. Se tem uma coisa que acontece, gente, com uma facilidade que a gente não... Porque é tal história, a gente fica tão querendo procurar notícia ruim que a gente esquece das boas. E aí a boa, a gente não percebe que é milagroso. O consenso em relação ao celular foi milagroso, gente. Porque não foi preciso uma campanha, não foi preciso nada. As coisas, de repente, os diretores de escola, os pais, os governos, esquerda e direita, começou a perceber que não dava mais. Que não dava mais, não dá mais. A própria esquerda não adquiriu a dimensão do problema do celular e assim mesmo chegamos a um consenso. Então, eu creio que tem coisas que são próprias para a esquerda reflexiva, que é uma esquerda onde a esperança é o eixo central de conversação. O desesperançado é uma pessoa amarga e ela não tem condições de simplesmente fazer um bom sexo. De modo que é uma pessoa derrotada por ela própria, né? É isso. Daqui a pouco a gente volta.